Olá, está no ar mais uma edição do Fala Vereador, o programa da Câmara Municipal de Uberlândia que mostra o trabalho dos vereadores e o papel do Legislativo em benefício da comunidade de Uberlândia. No nosso programa de hoje, o nosso convidado é o vereador Fabão, do PV. Vereador, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Adriana, a toda a equipe aqui da TV Câmara. Obrigado pela recepção. Vereador, nós estamos concluindo o primeiro ano de trabalho da atual legislatura. Como é que o senhor avalia esse período? Eu vou avaliar ele como um primeiro ano do segundo mandato, né? Então é diferente. A gente, como teve essa transição de prefeito, né? Então a saída do Odelma e a entrada do prefeito Paulo Sérgio, a gente acabou, em alguma medida, tirando o pé um pouco, vamos dizer assim, dessa parte de cobrança, por entender que todo gestor, quando inicia um processo, ele tem o direito de fazer as mudanças, há uma fase de transição e tudo mais. Então o nosso primeiro semestre ele foi mais low profile nesse aspecto, né? No sentido de, deixa o atual prefeito, que foi eleito pelo povo, tem uma procuração do povo para governar a cidade, fazer aqueles ajustes que são necessários e no meio disso provavelmente vai ter algum ruído, alguma coisa, e a gente vai ter mais paciência do que a gente teria já no meio da gestão. E passado esse primeiro semestre, a gente já começa a intensificar um pouco mais, vamos dizer assim, esses processos de fiscalização, de cobrança, né? E gradativamente a gente vai retomando aquele ritmo, que é um ritmo normal mesmo dos gabinetes que são vereadores mais de oposição, uma cobrança um pouquinho mais acentuada. Mas assim, de uma forma geral, acho que tudo dentro do planejado, se a gente for resumir assim. Com relação, quais foram os principais projetos ou propostas, né, que o senhor colocou em prática em 2025? Teve alguma proposta, algum projeto aprovado? A gente a gente tem tentado levantar esse debate da questão do vício em jogos, né, cassinos online, né? É um problema que sobretudo está atingindo a população mais pobre, mais recentemente. A gente chegou a apresentar um projeto e não conseguiu levar o projeto adiante, mas aprovamos uma emenda importante no projeto do prefeito, né? Um projeto que prevê a possibilidade de destinar os espaços públicos para publicidade, né? Que é uma inovação, né, institucional aqui da cidade e tal. A gente conseguiu aprovar uma emenda no sentido de vedar esse tipo de publicidade de bet ou de cassino online e tal. Então, essa foi uma ação que a gente teve que foi acertada, que foi aprovada. Tivemos um projeto que não conseguimos levar para frente também, que é o Parada Segura, né? Das mulheres descerem fora do ponto de ônibus, né? Depois das 9 da noite. Então. E mais recente agora, protocolei, ainda não tenho o parecer. Uma adaptação de um projeto que foi aprovado no Rio de Janeiro para regulamentar essa questão dos entregadores de aplicativo, embora os aplicativos aleguem que já está tudo bem. A gente sempre vê, né, em vídeos e reportagens brigas ocorridas entre o consumidor e o entregador, né? Geralmente motivadas pelo consumidor, no sentido do consumidor exigir que o entregador suba até o apartamento. Então, o sujeito mora lá no 12º andar, então ele exige que o motoboy venha até a porta do apartamento dele e o motoboy não pode fazer isso, não pode deixar a moto sozinho e tal. Isso acaba gerando transtorno, muitas vezes brigas, casos de racismo, né? Até agressão física, até situação de tentativa de homicídio e tal, já aconteceu. Então a gente está tentando, a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, né? A gente espera que o projeto tenha um parecer favorável aqui, né? Parecer, pelo menos da Comissão de Constituição e Justiça, regulamentar, né, essa não obrigatoriedade por parte do entregador. Então o entregador, salvo em casos específicos, né, pessoas com deficiência física, né, ou deficiência de mobilidade e tudo mais, e condomínios horizontais também, que a gente entendeu que não é razoável, né, o entregador ele fica desobrigado de fazer esse deslocamento, embora o aplicativo já diga que ele mas até para uma medida pedagógica em relação a esse consumidor, geralmente um cara de classe média alta ali, que, né, enfim, acaba exigindo esse serviço que eles não podem cumprir. Vereador, quais ações ou iniciativas, né, de sua autoria, né, do seu gabinete também, resultaram em medidas concretas, melhorias concretas para a população da cidade?
A gente tem uma frente dentro do gabinete que é uma frente meio que jurídica, né? A dificuldade da gente conseguir avançar com os projetos aqui dentro, por conta de sermos uma minoria, faz com que a gente acabe recorrendo muito à justiça, né? Não que eu seja a favor da judicialização, mas acaba que muitas vezes é o único caminho que a gente tem. Então, talvez a atuação mais contundente que a gente teve esse ano foi fora da Câmara e nos tribunais. A gente conseguiu uma vitória importante contra a Câmara, né? Ainda está em sede liminar, mas provavelmente vai ser mantida, que é uma mudança no quórum, né? De derrubada de parecer. Então, há 20 anos, a Câmara se utilizava de um quórum qualificado ou de maioria absoluta, que inviabilizava muito, né? Porque pensa, se é uma vereadora de oposição, se apresenta um projeto, aí a Comissão de Legislação e Justiça dá um parecer desfavorável, só porque você é de oposição mesmo, né? E aí você teria que derrubar esse parecer. Aí tudo bem, já vai ser difícil para você. E aí eles colocaram no regimento que tinha que ser 18 votos, de 26 vereadores. Então isso tornava esse avanço impossível, né? E aí a gente conseguiu, através do PV, né, que é o meu partido, porque eu não posso entrar pessoalmente, né, tem que ser através do partido. A gente conseguiu, através do PV, uma decisão, ainda em sede liminar, mas que vai ser efetivada provavelmente, que o quórum, na verdade, é de maioria simples. Então, entre os que votarem, teve 16 pessoas que votaram ali. Quem tiver a maioria dos 16 leva. Né? Não é mais esses 18 votos. Porque com o quórum qualificado, o vereador não precisava nem votar. Eu nunca ia ter os 18 votos. O vereador simplesmente não votava ali, para não se comprometer, e a gente nunca ia conseguir 18 votos favoráveis. Então, essa foi uma vitória importante. Tivemos uma vitória importante também, mas que sofremos um revés e ainda está na Justiça, que é a nomeação de quase 400 agentes de combate a endemias, né? Foram aprovados no concurso, fizeram o TAF, a Prefeitura, ao invés de chamá-los, fica contratando o pessoal através de contrato, alegando sazonalidade e tudo mais. E se a gente ganhou a primeira, a Prefeitura recorreu, a gente perdeu a segunda e está na terceira ali para disputar. E a gente conseguiu também, talvez a vitória mais importante, na minha opinião, que foi a suspensão de um contrato de 25 milhões de terceirização da merenda. Que o prefeito ia terceirizar 11 escolas. E um contrato de 25 milhões. Imagina, se 11 escolas ia custar 25 milhões, quanto que não custariam as 200, né, da rede? Um valor absurdo. Um contrato para acho que 2 anos e pouco. E a gente conseguiu também uma medida de caráter suspensivo, né? Barrar esse contrato, suspender, na verdade, esse contrato. E o mérito está sendo discutido, mas acho improvável que eles consigam reverter também. Então, acho que essas foram as vitórias mais importantes, assim, no sentido que você falou, né, de impactar a população, né? Porque acaba que impactar a população através de uma lei que eu aprovo aqui é tão difícil, que a gente raramente consegue aprovar, né, alguma coisa. E acho que essas foram as principais ações que a gente fez. De que forma que as demandas, né, sugestões, cobranças, né, da população, do seu eleitorado, chega até o seu gabinete, chega até o senhor? Não, a gente tem uma espécie de central de atendimento mesmo, né? E o que é bom, mas que também é ruim, porque é um universo tão plural e tão diverso de coisas que é até difícil, né, a gente... à medida que você abre mesmo a porta para ouvir tudo, né? Então a gente vai receber pedidos de todas. Então vai chegar uma mãe atípica com uma denúncia séria de que a filha teria sido agredida hipoteticamente por uma professora, e isso precisa ser apurado. Vai chegar uma denúncia de um rapaz que não tem acesso ao urologista, mas também vai chegar uma pessoa que quer mudar o quartel de lugar, por exemplo, né? Ou que quer tirar o bebê do ar. Então, às vezes a gente tem essas solicitações assim. Então, é muito bom que a gente consegue ter esse termômetro, né, do que está pesando mais para a população, mas também chega de tudo, né? E às vezes, se a gente não também tivesse esse filtro legal, a gente acaba perdendo o rumo, né? Porque é muita coisa diferente, né? São muitos pedidos. São muitos pedidos diversos, assim, muitos... até, como é que chama, assim, diferentes, assim, né? Então a gente fica, muitas vezes, assim, sem saber como atender, né? E o senhor tem um forte trabalho justamente nas redes sociais. Isso, nas redes sociais, muito pelo WhatsApp, né? A gente atende o pessoal muito pelo WhatsApp. As redes sociais também são bastante fortes, também tem um fluxo muito bom. O Instagram, mais recentemente, né? Teve uma dificuldade com o WhatsApp mais recente agora, que o WhatsApp mudou
eles tinham um mecanismo que era a lista de transmissão, que era muito bom, sabe? Que eu colocava o seu contato dele, que o dele, o dele, o dele, e eu mandava mensagem individualmente para vocês. Não precisava ser aquela coisa em grupo. E o WhatsApp agora restringiu isso e a gente acabou ficando um pouquinho prejudicado, mas continua, o atendimento continua andando assim, bem. Prova disso é que o senhor foi o vereador mais eleito da história de Uberlândia. Foi mais votado. Mas ainda com esse mecanismo funcionando, agora que a gente vai testar, né? Vereador, e com relação às emendas impositivas? A gente nos 3 primeiros anos de mandato, eu tinha uma restrição de mandar para terceiro setor, sabe? Tinha um pouco de medo e tudo, principalmente porque a gente ouve muita coisa, né? Recentemente a gente teve a operação do Ministério Público aí, querendo saber, tá? Aí eu falei, vou mandar para esse terceiro setor, vou acabar me vinculando a isso, né? Só que no final das contas, você vê tanta gente do terceiro setor que faz um trabalho sério, você deixar de ajudar por causa disso também é complicado, né? Aí a gente começou, do 4º ano para cá, do 24 para cá, eu abri e a gente começou também a fazer esses aportes em OSCs, né? O pessoal chama de ONG, essas instituições de terceiro setor. Então a gente acaba contemplando muito o setor da cultura, porque é um setor que é negligenciado, né? O meio ambiente, né, no final das contas, que fica também negligenciado. Quando o orçamento do município vai ver lá, o que sobra para o meio ambiente, para a cultura, é sempre o restinho, né? Então eu instintivamente acabo privilegiando esses espaços. E na saúde a gente fez a APAI, né? A APAI que faz um trabalho importante e está cada vez reduzindo mais seu atendimento por conta de falta de recursos. A gente conseguiu também fazer um aporte substancial para os agentes de combate a endemias, né? Para trocar equipamento, a roupa, colete, bolsa, essas coisas. Comprar protetor solar, bebedouro, essas coisas, para eles terem melhor condição. E a gente enviou também para quase R$500 milhão para essa questão de saúde masculina, né? Eu até conversava com uma mãe atípica hoje, mas não sobre um outro assunto, mas comentei sobre isso, que a gente veio dessa campanha de Novembro Azul agora, né? O Brasil tem dessas coisas, então, cada mês tem um negócio. Então. Aí o Novembro Azul é a campanha do... Prevenção, câncer de próstata. Câncer de próstata. Então, eu vejo lá, né, eu estou em 45, então eu estou na idade que eu tenho que, né, ser submetido a esse exame. Aí eu vejo lá, poxa, está passando a campanha, vou lá, né, site da prefeitura, tá bonito e tal. E aí quando você chega no postinho para agendar um urologista para fazer esse acompanhamento, tem 4.000 pessoas na frente. É uma fila de ano, acho que nem tem urologista no negócio. Então, muito faz de conta, né? A vida real é muito faz de conta. A prefeitura ela acaba aderindo a campanhas e a publicidade, só que na prática aquele serviço ele não está sendo oferecido. Ele está sendo divulgado para quem não precisa. Quem é a pessoa que não precisa do exame de próstata, olha e fala, Berlândia está que está. Mas quem precisa, não tem, né? Eu fui procurado por um rapaz especificamente, estava com sangramento da uretra e tal. Eu falei, não, cara, vai lá, porque está Novembro Azul. Eu falei pro cara da inocência, né? Falei, vai no postinho que é Novembro Azul. Eles devem estar tendo algum mutirão, alguma coisa. Nada. 4.000 pessoas na fila. Se você tiver na prioridade vermelha, cai para 2.000. E aí a gente mandou aproximadamente uns R$450 mil para que no ano que vem, né, nesse período, possa haver um esforço por parte da prefeitura no sentido de oferecer algum mutirão, esses urologistas aí para poder... Já é difícil, né? Já há um tabu no mundo masculino. O homem já não procura atendimento médico. Já não cuida. Quem dirá esse exame da próstata que é um tabu no mundo masculino, de toque retal, aquela coisa toda. O cara só vai realmente se tiver a cabeça muito no lugar. E quando ele resolve ir, tem 4.000 na frente, né? Aí a gente acaba prejudicando muito o processo. Então a gente fez aportes importantes nesse sentido, eu acho. Foram bem aplicadas as emendas para o ano que vem, né? Vereador, olhando para 2026, quais são as suas prioridades e expectativas para o segundo ano de mandato dessa atual legislatura? 2026 é um ano eleitoral, né? Então, via de regra, o mundo político finge que não muda nada, mas é mentira, porque muda tudo, né? Então, acho que o maior desafio é conciliar o ritmo de trabalho normal, né? Que continua sendo feito, com essa perspectiva que é eleitoral, né? Então, vira como se fosse um mandato-campanha, sabe? Então, ao mesmo tempo que você está vivendo o mandato, você também está fazendo campanha. E a gente tem vários colegas que vão ser candidatos, assim, a gente não sabe, né, ao certo, né, porque é tudo muito especulação e tal. Eu devo sair para candidato a deputado estadual,
Aí só que para candidato a deputado estadual a gente tem eu já ouvi que o presidente Zezinho talvez possa sair, o vereador Ronaldo do PT também, o doutor Higino, acho que a vereadora Amanda talvez saia para federal, né? A doutora Lia talvez para federal, o Sérgio Túlio talvez para federal, né? Então a gente vai ter um ano movimentado nesse aspecto, porque são muitos vereadores com mandato e fazendo campanha, né? Então tem tudo para ser um ano bem... o tipo do ano que passa rápido, né? Muito trabalho, muita campanha, muita coisa. E rapidinho, quando a gente já vê, a gente já vai estar fazendo esse programa já no final de 26. Queria agradecer pela sua presença, obrigada por compartilhar conosco, né, um pouco do seu trabalho aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Eu te agradeço, Adriana. Obrigado a você e a toda a equipe aqui da TV Câmara. Obrigada, vereador. Nós conversamos com o vereador Fabão, do PV, e o Fala Vereador de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar mais informações sobre o Poder Legislativo nas nossas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. Até a próxima edição.